Então, o que está por trás dessa alta do Bitcoin? O que explica esse crescimento? Por que o Bitcoin superou $1.200, né? Qual é o otimismo por trás? Um dos motivos que se especula bastante agora é a questão do ETF, né, o Exchange Traded Fund, dos irmãos Winklevoss, que está para ser aprovado ou não. A data final pela SEC, né, que é a CVM americana, Securities and Exchange Commission, é dia 11 de março. Alguns analistas prevêem que não há uma boa chance, acho que não há uma boa chance, probabilidade de que vá ser aprovado o ETF dos irmãos Winklevoss. Eu confesso que eu não sei profundamente qual é a chance de ser aprovado ou não. Se isso for aprovado, e eu acho que o mercado já está até um pouco precificando uma possível aprovação do ETF, e por isso o preço está alcançando essas máximas históricas, não duvido, até que no dia que sair a decisão da SEC, se for um não, não duvido que não possa haver uma correção no preço do Bitcoin. Essa possibilidade para mim ela é real. Mas é importante entender qual é o impacto do ETF, né? Por que isso é importante para o Bitcoin ou não? Uma das principais questões, eu acho que está por trás disso, e um dos pontos mais significantes, é que um ETF como esse traria um certo selo de aprovação da SEC. Então, imagina o órgão regulador de títulos e valores imobiliários dando um selo de aprovação ou um carimbo que, sim, um ETF com esse instrumento, com esse ativo que é o Bitcoin, pode ser negociado, a gente aprova, nós damos a nossa garantia que isso é o nosso selo de qualidade, que isso é um ativo como qualquer outro e não há razão para que esse ETF não exista e não seja negociado livremente no mercado. Isso sim tem um impacto muito positivo, e um outro selo de qualidade que eu me lembro que foi bastante relevante, e que talvez até tenha passado desapercebido pelas pessoas, foram os leilões feitos pelo governo americano, pelo Departamento de Justiça americano, aqueles bitcoins que foram apreendidos do Silk Road, né, do Ross Ulbricht, que depois o Tesouro americano, pelo Departamento de Justiça, fez um leilão de alguns lotes de Bitcoin, e isso tacitamente foi um selo de aprovação e foi garantia uma certa legitimidade ao Bitcoin, porque se o Departamento de Tesouro apreendeu essa mercadoria fruto de um crime, que foi o Silk Road, né, pelo seu Ross Ulbricht, o marketplace aquele para venda de drogas, se isso foi uma apreensão de um caso da justiça, mas essa mercadoria é como um carro ou um imóvel ou qualquer outra coisa, são bens legítimos e lícitos, vamos fazer um leilão como a gente faria quando a gente apreende um carro, um imóvel, etc. Então esse leilão do Tesouro Americano, do Departamento de Justiça, sim foi uma certa legitimidade e tacitamente disse, esse ativo é perfeitamente lícito, não há nada de ilegal nisso. Então esse foi um selo muito importante feito pelo Departamento de Justiça, que até muitas pessoas nem se dão conta disso. Se a SEC agora aprovar o ETF dos irmãos Winklevoss, vai ser um segundo selo de qualidade, uma segunda aprovação importante, um marco na história do Bitcoin, principalmente do ponto de vista de dinheiro institucional, de investidores institucionais que por cláusulas estatutárias ou restrições estatutárias não podem investir no Bitcoin, tem limitações a que tipo de ativos eles podem alocar capital. Então o ETF sendo aprovado pela CVM, pela SEC americana, isso pode trazer bastante dinheiro e muito capital e elevar ainda mais a cotação do Bitcoin. Esse é o ponto positivo. O ponto talvez negativo, ou que as pessoas não pensam muito, não estão se dando conta, é que um ativo como o Bitcoin, nem precisa de um ETF. Um ETF até introduz um elemento de centralização no sistema, de centralização do ponto de vista de investimento, porque ninguém precisa de um veículo como o ETF para ter Bitcoins. Pelo seguinte motivo, há, por exemplo, uma justificativa para alguém ter um ETF de ouro, ou maior justificativa, a maior razão para ter um ETF de ouro, porque ao contrário de um Bitcoin, custodiar o ouro é muito caro, é muito custoso, dá trabalho, exige espaço físico e custa muito dinheiro. Então quem quer investir uma quantia relevante em ouro, talvez a forma mais
simplificada seja justamente usando um ETF. Só que ao usar um ETF, você embute o risco da contraparte, ou reintroduz o risco da contraparte, que no Bitcoin isso não existe. No Bitcoin, a custódia do próprio ativo, a custódia do Bitcoin, pode ser feita com um custo muito baixo, de forma mais segura ainda do que usando um ETF, que seria um ente centralizado para esse investimento. Usar um veículo centralizado para investimento num ativo que é descentralizado por natureza. Será que faz sentido? Eu confesso que eu não sei a resposta definitiva, mas acho que é um ponto a ser levantado e a ter em mente, porque talvez um ETF não faça tanto sentido assim, e isso os analistas e os investidores talvez só vão se dar conta daqui a alguns anos, e não agora, que o investimento em Bitcoin não necessita em si de um ETF. E talvez o próprio ETF seja um risco para o investimento, porque, como eu falei, exige um investimento, exige uma centralização, reintroduz o risco da contraparte. Um ETF vai ser responsável por custodiar milhares de unidades de Bitcoin. Então ele vai ser um ponto único, um ponto centralizado e possivelmente até um alvo para hackers. Não apenas do ponto de vista de regulação, mas até do ponto de vista de hackers. Imagina se os caras lá do ETF são responsáveis por custodiar milhares de Bitcoins. Por que um hacker vai perder tempo tentando catar usuários dispersos no mundo inteiro quando ele tem ali um veículo que está custodiando milhares de unidades de Bitcoin? Faz muito mais sentido atacar um ente centralizado como a exchange ou um ETF. Então acho que o ETF tem duas facetas. Por um lado, eu acho que é um selo de aprovação que pode trazer maior tranquilidade para investidores e até liberar capital que em outras circunstâncias não poderiam investir no Bitcoin. Mas, por outro lado, acho que ele traz alguns elementos de centralização que, para um ativo essencialmente descentralizado, até não faz sentido. Então, acho que isso tem que ser levado em mente. Mas o que justifica esse preço do Bitcoin? Acho que, em parte, sim, é esse ETF. Acho que essa questão do ETF pode estar fazendo com que o mercado precifique essa aprovação pela CVM. Acho que há também uma certa expectativa com as questões de escalabilidade, né, todas as soluções para a escalabilidade do sistema. O SegWit, que é Segregated Witness, que é uma das funcionalidades para aumentar a capacidade de transações por segundo no sistema. Nessa semana ele conseguiu atingir uma marca histórica e superou 30% de blocos minerados, de dos últimos 2.000 blocos, em alguns momentos superou 30%, feitos com a atualização do SegWit, perdão. Então, isso pode estar sinalizando, antes estava só em 25%, agora superou 30%. Ainda tem até o final desse ano para concluir o período de ativação ou não disso, mas acho que aí tem também um certo otimismo com as soluções, as alternativas para escalar o sistema, que ele hoje em dia não dá conta disso. E o próprio sistema ele está no seu limite. Assim, ele tá o Bitcoin, o sistema, a rede do Bitcoin nunca esteve tão congestionada, nunca teve tanta gente usando o sistema. A gente nunca viu tantas transações por dia, mais de 300 mil transações diárias. Isso também é um recorde. Então todas as métricas de adoção do sistema têm crescido. Não é apenas o preço que tem crescido, mas também as métricas de adoção, o uso do sistema realmente está crescendo. Então, quando a gente analisa esses fatores, a possibilidade do ETF, a possibilidade das soluções para escalar o sistema e aumentar a capacidade estarem saindo do papel e perto, ou mais perto de serem adotadas. A questão da China também, que foi um ponto relevante e que as bolsas chinesas, que depois de vários alertas do Banco Central da China, que acabou fazendo com que o volume de negociação, que era muito inflado nas bolsas chinesas, esses volumes hoje estão muito reduzidos, e aí surgiram outros players, como o Japão está novamente sendo um dos lugares onde há muita negociação de Bitcoin. E apesar das restrições ou dos alertas do Banco Central chinês, o Bitcoin seguiu numa rota de crescimento. Então o estágio de maturidade da tecnologia, o estágio de maturidade do ativo em si, do conhecimento das pessoas, do mercado, eu acho que são todos fatores
que faz com que o Bitcoin atinja, então, esse preço máximo de 1.200. Vai seguir subindo? Se a gente olhar numa ótica de 2 anos, 5 anos, a minha previsão é que sim. Dado a oferta que é praticamente estável, ou um ritmo de crescimento decrescente, e uma demanda que vai seguir crescendo, na minha opinião, por todas as vantagens que tem, não vou discutir elas aqui agora, mas por todas as vantagens, a demanda vai seguir crescendo, na minha opinião. Para mim, a rota de crescimento do Bitcoin está clara, mas com certeza haverá correções ao longo do caminho. Não vai ser uma ascendente sem parar, ou para esse lado. Mas esses são, então, os fatores que, na minha ótica, justificam esse aumento do preço e por que o Bitcoin superou o mais alto preço de toda a sua história.